Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. Graças a Deus. Jeremias 29. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém, o rei Joaquim, a sua mãe, os oficiais do palácio, as autoridades de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e outros operários especializados. O rei Zedequias, de Judá, mandou que Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, levassem a carta ao rei Nabucodonosor da Babilônia. Ela dizia: O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando, para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus ainda diz: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Amém. Meus irmãos, a cada dia que passa eu chego à conclusão de que nós, seres humanos, somos seres em exílio. Se não, pense bem. Quando estamos lá na barriga da mamãe, tranquilos, confortáveis, cordão umbilical a todo vapor, de repente nós somos empurrados de lá, exilados do ventre materno, e aí nós nascemos. No Brasil, esse outro exílio que falarei deveria ser comum para todas as crianças, mas não é. Mas o fato é que quando também a criança vai para a escola, é também um outro tipo de exílio, tão logo cedo, quando isso acontece. E é um exílio que os pais
junto com as crianças, dependendo do pai, ele sofre muito mais do que a criança, na hora que está vendo a criancinha entrando toda bonitinha dentro da escolinha. Obviamente que no nosso país, esse próximo exílio do que eu vou me referir agora, também deveria ser verdade para todos os jovens do nosso país. É quando você vai para o seu primeiro dia de trabalho, seu primeiro dia de trampo. São exílios que vão nos expondo a novos ambientes e a novas situações e nos tirando de um certo conforto. E existe um outro exílio que somente os sábios conseguem admitir isso, que também é belo, que é aquele momento em que a gente já não está mais para coisas de jovens, coisas de criança ou coisas de adolescentes. Quando a gente começa a adultecer, a ficar adulto. E aí algumas coisas elas também vão mudando. E não deixa de ser um exílio quando o adultecer chega. Mas tem também outros exílios. E um exílio que algumas pessoas querem viver. E outras, não poucas, que vivem, querem sair de lá. Que é quando a gente casa. Você sai da casa da mãe, do pai, então você agora vai para um novo momento. Não deixa de ser também um exílio. Existe um outro exílio também que mexe com o nosso cotidiano, como que se nos arrancasse daquele lugar seguro, que é muito desejado, mas a gente confunde desejo com saber o que fazer. É quando chegam os filhos. A gente deseja tanto os filhos que quando eles chegam a gente fica absolutamente perdido. Algumas coisas que nos atrapalham nesse momento em que os filhos chegam são tranquilas, que a gente pode resolver numa boa. Mas existem crises em casais que são terríveis. Alguns casamentos eles vão à bancarrota quando eles não sabem lidar com os filhos quando eles chegam. Também é um certo exílio. Aí existe um outro exílio que na nossa cultura ocidental não é recebido com tanta paz e tranquilidade ou serenidade, que é o exílio do envelhecer. Quando a gente começa a envelhecer. Na nossa sociedade, diante de uma sociedade que cultua o corpo, que parece que ser humano para valer é só quem é jovem, e tanques, só valem os tanquinhos sem roupa. O envelhecer parece que é uma praga. E termina virando um exílio muito sério para algumas pessoas. Mas, meus irmãos, como eu costumo dizer, os nossos exílios, eles são cheios de encontros, de desencontros e de reencontros, cheios de encantos, de desencantos e de reencantos. Existem exílios terríveis. Por exemplo, quando somos exilados ao descasar, quando acaba um casamento. Isso é um exílio punk. Quando somos exilados ao enviuvar, quando perdemos a parceira ou o parceiro. Quando somos exilados pelo desprezo. Quando somos exilados pelo abandono. Quando somos exilados pela traição. E por que não dizer quando somos exilados pelos remorsos que nos corroem, que nos consomem, pela bobagem que fizemos. São exílios terríveis. Num relacionamento existem momentos de exílio quando o carinho vai embora, a ternura some, o cuidado evapora. São exílios. São exílios terríveis.
Somos muitas vezes exilados ao adoecer. E dependendo da enfermidade, que exílio terrível. Somos exilados quando alguém que a gente gosta, que a gente ama, adoece. Somos exilados quando alguém que a gente ama morre. E aquilo traz para a gente um luto, um peso. Pois é, meus irmãos, viver é exílio. Temos muitos exílios na vida, mas a vida é o maior de todos os exílios. O texto que eu li fala do exílio babilônico do povo de Judá. Aconteceram em alguns anos após várias e insistentes desobediências daquele povo diante do seu Deus. E aconteceram em 3 momentos. E esses 3 momentos eles tiveram uma característica interessante. Que aconteceu mais ou menos assim. Primeiro, Nabucodonosor, ele tem uma grande ideia. Ele leva para o palácio, para a grande fortaleza da Babilônia, a sua grande fortaleza. Ele leva os melhores líderes políticos, ele leva os melhores quadros técnicos, ele leva os melhores. Entre eles, ele leva Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que poderíamos chamar. Ele tira do povo de Israel esses moços que são os CEOs. Daniel, então, CEO duplo, CEO do CEO. E leva para perto. Como uma estratégia, não só da Babilônia, mas dos impérios que virão depois, eles pegaram e fizeram o seguinte, eles levaram a classe média de Jerusalém para o Vale do Nippur, a 1.100 quilômetros do seu lugar e do seu espaço. E ali, tentando aumentar e ganhar mais fronteiras, eles levam não somente aquele povo, mas levam também líderes importantes e estratégicos de militares, que vão ficar ali com aquele povo, mantendo aquele povo no Vale do Nippur. E em Jerusalém, completamente detonada, esfarrapada, mulambo velho, fica então o nada do nada, fica a ralé. Só que tem uma coisa interessante. Sem perceber, Nabucodonosor, que aliás é uma coisa interessante, a carta de Jeremias diz assim, olha Nabucodonosor, não é você que levou, fui eu que deixei. Eu, por exemplo, eu sou um crente muito daquele que não esquenta muita cabeça com esses detalhes de quem é que manda, se Deus manda, a gente não manda, se é Deus que é soberano, a gente que decide. Mas essas coisas não é para Levi, é para quem estuda mais. Eu sou mais simples. Eu acredito que Deus é soberano sempre, sobre todas as coisas. É assim que eu acredito, paciência. E Ele deixa que a gente fique vivendo dentro de um espaço feito mosca, que acha que voa para qualquer lado, mas está dentro de um espaço com as janelinhas fechadas. É mais ou menos assim que eu acho. Note que Nabucodonosor, achando que estava dominando, achando que estava conduzindo todos os processos, ele não percebeu que ele deixou 3 profetas estratégicos nos 3 lugares que marcavam o exílio. Primeira grande besteira. Deixou o exemplo dos exemplos com a ralé em Jerusalém. Não percebeu que o discípulo mais apaixonado por aquele que ficou em Jerusalém vai para o Vale do Nippur, que é o Ezequiel. Louco de pedra. Segundo alguns historiadores estudiosos dos textos de Ezequiel, a conclusão que eles chegam é que Ezequiel era esquizofrênico. Doidinho, doidinho, doidinho. O que me traz um grande alívio. Mas Ezequiel tinha um ídolo dele, aspas. Tinha uma referência de profeta, que era Jeremias, que tinha ficado com a ralé em Jerusalém. Não percebendo, então, Nabucodonosor, que pensa que controla tudo, Deus estava controlando tudo sem que ele percebesse. Porque dentro do palácio, olha só quem é que está. Quem? Não é Raimundo Nonato. É Daniel. Daniel. Note,
Jeremias em Jerusalém. Veja quem é que joga xadrez, né? Ezequiel no Vale do Nippur e Daniel no palácio. Quando a gente olha para o exílio babilônico, nós temos muitas lições, mas eu quero pensar com vocês somente 2 hoje. Algumas lições do exílio e as suas possíveis aplicações na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida como ela é. Primeira coisa, as falsas esperanças são piores do que o exílio. Entendeu? Vou repetir. As falsas esperanças são piores do que os exílios. Os profetas politicamente corretos, porque tem profeta que gosta de ser politicamente correto, os profetas que jogam para a torcida, eles terminam alimentando o que há de pior nos seus ouvintes ou nos seus seguidores. Além de receberem um carimbo de fake na testa e no currículo, se eles escaparem da história de Deus, eles não vão escapar. Fake. Falso profeta. Jeremias tem um problema. Porque Jeremias está querendo dizer o seguinte: olha, pode segurar a onda, porque são 70 anos de exílio. Mas os profetas fake, eles estavam agindo como para o povo? Não, vamos confiar, porque Deus vai virar o jogo. Vamos confiar. Não, não fica aí não, fica tranquilo que Deus vai nos levará novamente logo, logo. Por isso que Jeremias manda a carta. E aí eu fico imaginando que situação complicada, porque Jeremias nesse momento, ele passou como se fosse o quê? Como se ele fosse um vendido do império. Ele passou como se fosse o quê? Ele passou como se fosse um camarada que não acredita mesmo na revolução. Ele passou como se fosse um camarada que atrapalha as reações do povo. Ele passou como se fosse o cara que é anti-reação da população. Jeremias se queimou completamente diante da população e diante dos profetas. Porque eles falavam, esse Jeremias é um nazi-fascista. Esse cara está matando a reação do povo. Para um cara de esquerda falar o que eu estou falando agora é complicado. Mas é isso que acontece com Jeremias. E Jeremias diz o seguinte: parem com isso. Porque essa falsidade desses profetas e essa profecia falsa está aumentando a autopiedade de vocês. O que há de pior em vocês, esse tipo de profecia só aumenta, só eleva. Meus irmãos, a autopiedade, ela chama conveniência e convenientes. A autopiedade, ela bate palma para discursos belos. Ela acolhe convenientes, ela dá prêmios para quem joga para a torcida. A autopiedade é assim. Eugene Peterson, ele diz que os sonhos irreais interferem com o viver honesto. A autopiedade manipulada transforma-se em fantasias neuróticas. A autopiedade que nos transforma em pessoas indolentes diante da vida, alienados diante das ágoras humanas. A autopiedade que nos transforma em parasitas da sociedade. A autopiedade que nos faz indiferentes e cínicos diante da realidade. Experiência não é o que acontece com um homem, é o que um homem faz com o que lhe acontece. Eugene Peterson, ele também diz uma outra coisa. O exílio nos força a tomarmos uma decisão. Concentrarei a minha atenção no que está errado com o mundo ao meu redor e sentirei pena da minha própria situação?
Ou concentrarei as minhas energias para viver da melhor maneira possível no lugar em que me encontro? Qual decisão que você vai tomar? Do tadinho de mim ou vamos para a luta? Querida Coralina, graças a Deus por alguns dos nossos poetas, né? Olha o que ela diz, que bonito. Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso, com esperança. Penso no que faço, com fé. Faço o que devo fazer, com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri, no caminho incerto da vida, o mais importante é o decidir. É o decidir. Meus irmãos, os exílios exigem respostas. Eu diria mais, que o exílio e os exílios exigem decisões. Decisões. Jeremias, em seu outro livro, Lamentações de Jeremias, ele diz assim: não tenho muito tempo de vida, e a minha esperança no Senhor acabou. Eu me lembro da minha tristeza, me lembro da minha solidão, das amarguras, dos sofrimentos, penso sempre nisso e fico abatido. A gente aprende com a Bíblia Sagrada a seguinte coisa: encare a vida como ela é. É isso que a gente aprende com a Bíblia. Encare a vida como ela é. Duas coisas eu percebo nesse trecho da palavra aqui de Jeremias ali em Lamentações. Primeiro, não poucas vezes a vida manda embora a esperança. Então vamos admitir de uma vez que é isso mesmo. A esperança demorada adoece os ossos. E tem momentos na vida da gente que a esperança vai embora mesmo. Vai mesmo. E uma outra coisa que é legal aqui nesse texto que eu li dele agora, de Lamentações, é que se ficarmos pensando nisso, nós ficaremos abatidos e entristecidos diante da vida. Se ficar focando só nas amarguras, nas tristezas, se ficar focando só no resultado danoso, pernóstico do exílio, isso vai deixar a gente para baixo. Portanto, meus irmãos, portanto, minha irmã, portanto, meu amigo, livre-se da postura de queixas e autocomiseração. Reaja à vida como ela é, mas faça isso de maneira esperançosa. Pare de fazer claque para profeta fake. Desconfie de quem joga para a torcida. Chega de amar o politicamente correto. Nessa eu estou com o Pondé. O Pondé chega a dizer que ele tem nojo do politicamente correto. Mas o Pondé é o Pondé, né? Ele pode falar o que ele quiser, né? Meus irmãos, as falsas esperanças são piores do que o exílio. Presta atenção nisso. A segunda coisa, só duas mesmo hoje. A viva esperança nos mantém vivos no exílio. A viva esperança nos mantém vivos no exílio. Lá em Lamentações, continuando o texto que eu falei agora para vocês, olha só o que Jeremias fala. Mas a esperança volta. Ele acabou de dizer que a esperança vai embora e diz como é que acontece, certo? Mas ele continua no versículo seguinte dizendo assim, ó, mas a esperança volta. Quando? Quando eu penso o seguinte, quando eu trago à memória uma coisa. Quando eu trago à memória algumas coisas. Quando eu começo a colocar e focar os meus pensamentos em algumas coisas. Então, a esperança volta quando eu penso no seguinte. No quê? O amor. As misericórdias do Senhor Deus não se acabam, e a sua bondade não tem fim. Quando eu penso isso, a esperança volta. Esse amor, essa misericórdia e essa bondade de Deus se renova a cada manhã. Quando eu penso nisso,
A esperança volta. E quando eu começo a dizer que é grande a fidelidade do Senhor, essa esperança volta. E o que é legal aqui é o seguinte: a vida como ela é, os exílios não impedem que a esperança volte. Olha que coisa bacana. Por pior que seja, não impedirá que a esperança volte. A nossa esperança acaba, é verdade, muitas vezes acaba, mas o amor, as misericórdias, a bondade e a fidelidade do Senhor jamais acabam. Aleluia. Jamais. E como é bom guardar no coração que para tudo que acaba em nós, há um renovar maravilhoso de Deus. E aí o Gerê continua. Sou íntimo. Ele diz assim: Deus é tudo o que eu tenho. Olha que declaração bonita. Note, começou dizendo: a esperança vai embora. Quando eu fico pensando nisso, o negócio fica mal. Depois diz: a esperança volta, porque eu olho e lembro, fico pensando, colocando na minha cabeça as coisas que podem me trazer esperança. Aí daqui a pouco o cara manda essa aqui, ó. Deus é tudo o que tenho. Por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. E aí ele manda essa: é melhor ter esperança. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com a paciência desde a sua juventude. Aí já não é tão legal, né? Mas entende a maturidade e a grandeza que esse camarada vai desenvolvendo? Meus irmãos, é melhor ter esperança, apesar da vida como ela é. Presta atenção, irmãozinho. Você que é meio mussurumbático, meio brocotó. Tinha uma personagem do Chico Anísio que o cara chegava e falava assim, ó: brocotó. Tem crente que é chato. Chato de doer. E parece que quanto mais ele aparenta ser crente, mais chato é. Ele não consegue resistir, suportar a alegria do vizinho budista. Ele tem que estragar isso, ele tem que trazer alguma lógica teológica para poder dizer que aquela alegria é do diabo, alguma coisa assim. Ele não consegue ver a beleza do outro vizinho que chega perto dele com todo carinho, respeito a ele e diz namastê. Para cada namastê do vizinho, ele manda um tá amarrado. Absolutamente crente é muito, não vou dizer todo mundo, porque eu sou um cara muito legal. Mas a maioria é muito chata. Acho que é por isso que os crentes acham que nem crente eu sou, quiçá pastor. E sinceramente o risco de... Bom, deixa para lá. Rock é do diabo. Música do mundo eu não toco, não canto. Na minha época, jogar bola era do diabo. O crente jogar bola é do diabo. Assistir televisão é do diabo. Pense bem, essa lógica de tanta coisa assim ser do diabo, a única lógica que eu começo a entender, se essa lógica fosse mantida como verdade, é que o diabo tem um baita do bom gosto, porque é impressionante. Isso é uma coisa legal que o cara gosta. Não é chato? Não é chato?
Eu prefiro 1000 vezes um vizinho meu que fala namastê do que alguns crentes, viu, Gildo? Sinceramente. Primeiro porque ele me respeita mais. Isso aqui namastê é uma atitude de saudação respeitosa ao outro. Me respeita muito mais. O que eu quero dizer é assim, viva com a vida com mais esperança. É melhor ter esperança. E esperança cola com alegria. Questione e abandone definitivamente esse seu niilismo enrustido. Deus é tudo. Eu lembro do GB, o Gerson Borges, não vou cantar. Quando ele diz assim, Ele é tudo o que eu tenho. Sabe dessa música dele? Que ele fica repetindo. Ele é tudo o que eu tenho. Diante dessa verdade, de que Ele é tudo o que eu tenho, não há lugar para um pessimismo clássico ou um pessimismo cafona. Diante de uma pessoa que tem Deus como tudo que ele fala assim, olha, Deus é tudo o que eu tenho absolutamente. Não tem espaço para esses pessimismos que às vezes parecem até modismos. E aqui é legal nesse texto é que a esperança, ela tem uma parceira chamada paciência. E elas seguem juntas e misturadas, porque a esperança anda junto com a paciência junto com a esperança. E parece que a gente começa a entender e compreender que essas duas são muito bacanas, entendeu o que eu quero dizer? São ótimas, elas são divertidas. A esperança e a paciência são divertidésimas, entendeu? Elas andam bem, elas nos ajudam, ótimo papo. E aí a gente começa a crescer e começa a ser aprendiz. Porque aprendiz na boa é fácil. Agora, aprendiz do sofrer e aprendiz no sofrer, aí é para gente grande. Aí é para os fortes. Aí é para os fortes. Preste atenção, meu irmão, por favor. Esperança não é otimismo bobo. Esperança não é otimismo bobo. Não tem nada a ver com pensamento positivo. Otimismo depende do que é externo. Esperança depende do que é eterno. Otimismo cobra dos outros, otimismo cobra da vida. Esperança se doa aos outros, esperança se doa à vida. Otimismo é escravo ansioso das expectativas egoístas. E não só escravo ansioso das expectativas egoístas, como também vítima paralisada de suas severas frustrações. Esperança é a santa teimosia. Esperança é a santa teimosia nas promessas, não só para ele, mas nas promessas coletivas, nas promessas comunitárias, de um Deus que é de todos, de um Deus que é por todos, de um Deus que é para todos e de um Deus que é em todos. Mas voltemos às recomendações de Jeremias, rapidinho. Quando eu leio esse capítulo 29 de Jeremias, na hora que ele começa a dar as recomendações para o povo, eu entendo que o resumo seria o seguinte: Jeremias olhando para eles falaram assim, bora lá pessoal, vamos viver a vida, vivam a vida. Olha só o que ele diz, edifiquem e habitem. Edificar e habitar aqui me remete a uma afirmação. Jeremias está dizendo o seguinte, assentem-se na vida. Porque tem gente que vive como um eterno cigano existencial. Tem gente que vive como que está eternamente em vacância. Passa, em outras palavras, Jerê está dizendo o seguinte, desfaça as malas, a vida não é um eterno passeio de férias. Entendeu não? Desfaça as malas. A vida não é um eterno passeio de férias, edifique, habite, assentem-se na vida. A outra coisa que ele diz é o quê? Plante, coma dos frutos, plantar e saborear. Me remete à seguinte afirmação,
produza. Curta a vida. O Gerê aqui está dizendo o seguinte: formem um fórum cristão de profissionais aí. Aprendam o que é ser profissional, ser empresa e fazer negócios, gente. É isso que o Gerê está falando. Ele está dizendo, ó, não seja um parasita econômico e nem social. Mas ele também está dizendo, saboreie os frutos, coma do fruto. O que é que significa? Aproveite melhor a vida. Curta melhor os frutos que vão surgir. Deguste do melhor da terra. Mas ele também diz assim, olha, casem, tenham filhos. E isso me remete a uma outra afirmação. Relacione-se com profundidade e intimidade. Saiba que você pode amar, mesmo no exílio. Ame. Isso aqui está nos falando o seguinte, Gerê está dizendo o seguinte, olha, preste atenção, abrace o mandato cultural, que é de ter filhos, e filhos que tenham filhos. Por quê? Porque assim você se eterniza, porque assim você se torna eterno. E é tão linda essa coisa da relação com os filhos, por quê? Porque quando eu morrer, eu sei que eu levo um pouquinho deles comigo, mas o que é mais correto e mais certo é que eu deixarei muito mais com eles aqui. E o que ele diz aqui é, fuja de superficialidades e distanciamentos relacionais. Ame e deixe-se amar. Eternize-se deixando filhos e filhas nesse mundo. E por fim, ele fala, busquem a paz, orem pela paz da cidade. Busquem a paz da cidade, orem pela paz da cidade. Buscar e orar o shalom para a cidade onde eles estão. E isso me remete a uma outra afirmação. O Gerê está dizendo, seja um ativista do bem comum. Note que quando ele está falando shalom, duas palavras aparecem, que é justiça e paz. Não é só justiça e paz para mim, é justiça e paz para todo mundo da cidade. É justiça e paz para toda a galera. Não é só justiça e paz para minha turminha, é justiça e paz para todo mundo. E isso nós precisamos ouvir essa palavra de Deus para a gente hoje também. Que a gente fique feliz quando tem paz para todo mundo, quando tem justiça para todo mundo, quando tem prosperidade para todo mundo. Mas existe uma cultura mediana de classe que se irrita nos aeroportos. Algumas pessoas são possuídas pelo espírito de Caco Antibes. Eles se sentem mal. Alguns falam isso. Mas outros não falam porque eles querem ser politicamente corretos. Mas é irritante ver a colaboradora de casa que anda de Havaiana, andando de tan. O problema dos aeroportos brasileiros, olha a Copa aí. Esse monte de gente agora andando de avião. Vai, compra um foguete. Vai de foguete, brother. Essa cultura mediana de classe precisa de uma palavra do profetão Jeremias dizendo o seguinte, galera, o shalom é para todo mundo. A paz é para todo mundo. A justiça é para todo mundo. A prosperidade é para todo mundo. Andar de avião é para todo mundo. Em outras palavras, Gerê diria para muita gente, não todos, mas para muita gente hoje é o seguinte, ore pelo shalom que vai além da classe média paulistana. E que alcance todos.
que seja para todos, irritantemente para todos. E o exílio é legal, porque nós redescobrimos coisas importantes. A gente começa a abandonar o que não importa e começa a pensar no que realmente importa. No exílio, nós redescobrimos quem somos, mas nós redescobrimos quem é Deus. Redescobrimos a nossa identidade, ao contrário de perdê-la. Nós entendemos o que Agostinho diz quando ele fala: conhece-te, aceita-te, supera-te. Nós perdemos tudo o que julgamos importante e redescobrimos o verdadeiro Deus. Porque foi nesse exílio babilônico, sabe que o que aconteceu? Foi que várias e várias cópias das Escrituras Sagradas foram feitas para que eu e você pudéssemos ter várias Bíblias de várias traduções hoje diante de nós, em seu iPod, em seu iPad. Foi lá naquele período de exílio babilônico que as cópias foram sendo feitas, que os escribas surgiram, que o zelo pela palavra, um grande avivamento tomou conta. Foi ali naquele lugar que a cultura judaico-cristã não desapareceu de vez. Por quê? Porque aconteceram e surgiram as sinagogas, onde se podia ensinar os filhos, alfabetizá-los, não só para poder saber ler e escrever, mas também na cultura, e que pudesse ser repassada, e que foi fundamental para poder pavimentar a caminhada do cristianismo na face da terra. Foi ali. O que é que significa? Significa que os meus momentos de exílio podem ser extremamente produtivos, porque eu vou descobrir quem é Deus, eu descobrirei quem sou eu, quais são os meus verdadeiros dons e talentos, e é ali que vai dar liga. Ali que eu vou perceber que as outras coisas eu abandonei e só o que importa ficou. No exílio, a gente ressignifica a vida. No exílio a gente ressignifica a nossa espiritualidade. A vida que era vazia no bem bom, agora passa a ser plena no bem mal. A vida, a espiritualidade que os rituais vazios passam a ser marcados por fervor e avivamento. Indo para o final, que eu estou me animando. Chega, menos é mais, Levi. Aprenda a fazer limonadas deliciosas com os limões azedos do exílio. Se você não entendeu nada do que eu falei até agora, esquece. Pegou essa? Traga para a realidade do exílio o poder da esperança viva. William Faulkner diz que é difícil acreditar que a tragédia pode ser positiva. É verdade. Meus irmãos, o exílio é o pior que revela o melhor. Todos nós passamos por momentos de exílio, todos nós passamos por dias de exílio, todos nós passamos por meses, até anos de exílio. Mas a pergunta é, o que faremos com essa experiência de exílio? Vamos desejar estar em outro lugar? Vamos reclamar? Vamos fugir para um mundo de fantasias? Entorpecer-se com alguma coisa para esquecer a realidade, inclusive, a gente fica entorpecido, inclusive, com igreja e atividade na igreja. Cuidado com muita atividade. Aí a gente decide, não, nada dessas coisas. Eu vou abandonar o que é superficial para que eu possa encontrar o que é essencial. Chega de distrações. Chega de coisas sem importância, chega de vidinha normal, chega de existência normótica. No exílio, ser-nos-á revelado o que realmente importa. E o que é maravilhoso, meus irmãos e minhas irmãs, é que nenhum exílio pode impedir uma coisa vital. Sabe qual é? Buscar a Deus. Nenhum exílio impede que a gente busque a Deus. Alguns dizem até que é no exílio que a gente busca mais. Não impede. Buscar a Deus e confiar que há um futuro cheio de esperança viva, porque é Deus quem diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso, e eu vou deixar você me achar.
Não é gostoso isso? Não vou ficar me escondendo de você, não. Vou ficar facinho para você. O pastor da Zona Leste, corintiano, diria o seguinte: no buscar-me-eis aqui, Deus está dizendo, cola em mim, porque é nós. Entenda de uma vez que existem esperanças e esperança. Esperança em um Deus diante dos exílios, e a esperança viva, que nos mantém vivos diante do maior de todos os exílios, que é o viver. Por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Por isso que Paulo diz em Romanos 12, 12, que a esperança que vocês têm os mantenham alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. É por isso que o escritor dos Hebreus, ou a escritora dos Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, ele diz o quê? Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. É por isso que Paulo diz a Tito, seu filho na fé, que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu essa vida antes da criação do mundo. É por isso que Paulo fala também aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. É por isso que lá em Hebreus 7,19 também diz a palavra, pois a lei não podia aperfeiçoar nada, mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dEle. E é por isso que Paulo também diz em Romanos 15, 13, que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente, pelo poder do Espírito Santo. E eu deixei o último para o final, que está lá em Hebreus 6, 18 e 19, que é lindo! Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas. E a respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Por isso que a Bíblia diz que a esperança é como uma âncora segura e firme. Porque quando nós nascemos de novo e abraçamos Jesus de Nazaré, a nossa âncora começa a se transformar em âncora chamada esperança, que rasga o templo lá do céu e entra no santuário de Deus, no trono do Cordeiro, e fica enganchada para nunca mais sair no trono do Cordeiro. E a vida pode balançar do jeito que for, saculejar do jeito que for. A tempestade pode ser um ninho, ou um big ninho, ou um big brother ninho, pode ser o que for que venha balançar a sua vida. O barco vai balançar, é verdade, a água às vezes vai cair lá dentro, é verdade, você vai achar que vai acabar tudo, é verdade, mas a sua vida continuará agarrada em Jesus, pela esperança viva. Meus irmãos, uva passa. Tudo passa. Até uva. Tudo passa, meus irmãos, até o exílio. Até o exílio. Vocês, enfim, eu vou confessar uma outra coisa aqui, que talvez custe meu emprego também. Eu curto São Francisco de Assis.
Não só curto, como compartilho. Mas eu gosto muito da Santa Teresa d'Ávila. Muito. Santinha preferida. Você que fica com raiva de mim, fique não. Curta um pouco. E ela escreveu uma oração que é linda, que eu quero ler com você. Nada te perturbe. Nada te espante. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Eleva o pensamento, ao céu sobe. Por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus segue, com grande entrega. E venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? É glória vã. Nada tem de estável, tudo passa. Deseje as coisas celestes, que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta, só Deus basta. Não é bonitinha? Se não vai para o céu, eu vou, você? Ah, tá bom. E o último versículo está lá em Zacarias 9:12. E 2 profetas, eles surgem após a volta do exílio, um é Ageu e outro é Zacarias. E Zacarias mandou essa aqui, que eu quero que você leia para grifar na sua Bíblia, enfim, guardar. Zacarias 9:12. Eu lerei na revista e corrigida para os batistão. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Mas se você quiser grifar, coloca lá, voltai à fortaleza, presos de esperança. Isso aí é para você nunca esquecer. Agora na tradução brasileira. Voltai para o lugar forte, ó presos da esperança. Também hoje anuncio que te pagarei em dobro. E aí tem a nova versão internacional para os moderninhos crentes. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Não fica preocupado com eu restaurarei tudo em dobro para vocês, que eu sei que o teu zóio já cresceu dessa parte do texto. Eu te conheço, já está pensando na sua parte em dólar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a frase que eu quero frisar é a seguinte: voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Na verdade a frase é, presos da esperança, só nisso. O profeta de Deus está dizendo o seguinte: olha, eu sei que vocês ainda estão presos no exílio e ainda estão com dificuldades até para voltar. O exílio já acabou e vocês não estão conseguindo voltar, porque o exílio já saiu, já acabou, mas vocês ainda estão com o exílio dentro de vocês e as dificuldades para o retorno é muito ruim. Mas eu quero dizer que vocês não são presos nem nisso. Vocês não são prisioneiros de Nabucodonosor. Vocês não são prisioneiros do império que o sucedeu. Vocês não são prisioneiros daí, não, do exílio. Vocês não são prisioneiros daí, vocês são prisioneiros da esperança. Sabe o que eu quero lhe dizer? Seja lá qual for o seu exílio que te amarra, que te acorrenta, que hoje, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, você olhe para essas correntes que te prendem, as correntes do teu exílio, e balance bastante olhando para elas, dizendo assim: eu não sou preso disso aqui, eu sou prisioneiro e prisioneira da esperança viva no meu Deus. Olhe, sacuda suas correntes, balance os seus sabendo que você é prisioneira, prisioneiro
dá esperança, aleluia. É disso que nós somos. Paulo termina sua carta aos Filipenses dizendo assim, que é o mesmo Espírito que aqui está. Ele está preso. Tudo indica que vai morrer. Prisioneiro do império, prisioneiro do imperador. Assim está Paulo. E quando ele termina dando as saudações, ele fala uma coisa que é muito malandro mesmo. Ele diz assim: os que estão na casa de César vos saúdam. Sabe o que quer dizer isso? Simples assim. Tecnicamente, Paulo está prisioneiro do Império Romano. Tecnicamente, Paulo é prisioneiro do imperador. Tecnicamente, Paulo irá morrer. Só que existe alguma coisa que vai além do tecnicamente. Ele diz assim: irmãos, vou deixar um último código para vocês nos últimos versículos dessa carta, nas últimas frases dessa carta, para que vocês entendam como é que o meu espírito está aqui dentro dessa prisão. E o código é o seguinte: eu já comecei um pequeno grupo dentro da casa de César. Vai tirar o sarro assim, na cadeia. César acha que me prendeu, mas eu sou prisioneiro de Cristo. César acha que me acorrentou, mas eu estou amarrado na esperança. César acha que me calou a boca, mas eu já tenho discípulos que estão dentro da casa dele. E eles já falaram comigo: escreve aí, que nós estamos mandando a paz do Senhor para os irmãos de Filipos. Entendeu? Não precisa nem desenhar, não é, irmãos? Então vamos levantar e vamos orar. Oremos agora. Só você sabe qual é o seu exílio hoje. Só você sabe. E eu queria orar com você agora. Se você se sentir com liberdade de poder segurar na mão do seu irmão aí, faça isso agora em oração. Nós vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e que é eficaz. E eu te suplico, Senhor, o Senhor nos conhece muito bem, e o Senhor sabe em detalhes cada um dos exílios que nós temos. Mas nós queremos agora, diante da tua palavra, suplicar pela tua misericórdia, para que esses exílios eles fiquem muito menores do que quando a gente entrou aqui hoje. E que de forma especial uma coisa gostosa comece a brotar dentro do coração de todo mundo, de que existe uma esperança viva. Há uma esperança viva, e que o Senhor veio nos confortar hoje. Senhor, que a gente se agarre no Senhor como nunca, que a gente busque ao Senhor como nunca. Ó Senhor, que todo peso e toda opressão e toda palavra do mal, que faz com que a gente fique com o olhar focando somente no mal, nas amarguras da vida, nas tristezas da vida, que isso seja repreendido em nome de Jesus. E que de forma especial a gente encare a vida como ela é, porque nós não somos alienados, mas que no meio disso tudo o Senhor nos encha de esperança, o Senhor nos encha de alegria, o Senhor nos encha de paciência, o Senhor nos revista no poder do Espírito Santo, para suportarmos, e não só suportarmos o exílio, mas nos reinventarmos no exílio. Ajuda-nos pelo poder do Teu Espírito Santo e para a glória do Teu nome, pois é assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Sente-se, porque nós vamos agora para o nosso momento
da ceia do Senhor.